Paz do Senhor, meus queridos. Aqui é o pastor Eusébio Galdino. Tudo bem com você? Então vamos dar início a mais uma aula, né? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa revelar da sua palavra. Estudo simples, mas que venha falar aí aos nossos corações, possa nos instruir mais na palavra do Senhor. Hoje, meu querido, a gente vai falar sobre a primeira família da Terra. Isso é bacana. E através da primeira família criada por Deus, com apenas um casal, né, já podemos aprender muito, extraindo várias lições para levar uma vida feliz na presença de Deus. Você quer aprender comigo? Comigo não, né? Na verdade, vamos aprender junto com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a revelação da sua palavra. Senhor Deus, nesse momento apresento a vida do pastor Eusébio, Senhor. A vida deste ouvinte, Senhor, que está aí sintonizado através aqui, Senhor, das redes sociais, através do YouTube aqui, assistindo essa aula, Senhor. Uma aula simples, mas pedindo, Senhor, ao vosso Espírito Santo, que possa nos revelar, Senhor, o teu querer sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, abre a nossa mente, caia as escamas dos nossos olhos, Senhor. O tradicionalismo, a religiosidade, Senhor, todo o conhecimento humano, Senhor, neste momento, nós o colocamos debaixo da tua destra, Senhor, debaixo da tua direção. Estamos aqui, Senhor, com os ouvidos atentos, com nossos olhos olhando para a tua palavra, Senhor, querendo e desejando mais de ti. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido ouvinte. Então, a primeira família da Terra. Você sabe por que Deus criou a família? Essa é a primeira questão que a gente pode levantar aí, né? Então, podemos extrair aqui da palavra do Senhor, da Bíblia, que Deus criou a família perfeita, vivendo no Jardim do Éden. Esse era o plano original de Deus. Criou a família, Adão e Eva, não é mesmo? Para se multiplicarem, para formarem a família ali e viverem eternamente ali. E Deus, junto com Deus, em comunhão com Deus. Então, perfeição na plenitude aí. Essa seria uma grande bênção. Mas o homem pecou. Apenas um homem existe para Eva. E apenas uma mulher existe para Adão. Mas o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer a fidelidade do casal, meu querido. Não existia outra mulher para Adão, assim como não existia outro homem para Eva. Isso é o símbolo do casamento consagrado pelo Senhor. Fidelidade. É por isso Deus também usa muito do casamento, e o casamento que ele instituiu. Não é o casamento que o mundo anda pregando aí, uma sem vergonhice. Não é isso, meu querido. É um casamento santo, e Deus usa muito dessa figura do casamento para tratar com a igreja, com o noivo, que é Cristo Jesus, com ele mesmo, não é mesmo? Dessa fidelidade que Deus tem para com a noiva. O noivo tem para com a noiva e a noiva tem para com o Cristo. Recentemente, agora mesmo, o nosso presidente levantou aí um clamor para a gente estar orando, jejuando para Deus. Mas cabe uma pergunta: para qual Deus que vai jejuar? Para qual Deus vamos orar? Eu, particularmente, pastor Eusébio Galdino, eu vou orar, jejuar e clamar, continuar clamando ao Deus da Bíblia, ao Deus que criou essa primeira família em fidelidade. Assim como Deus é fiel sobre a minha vida, eu tento ser fiel. Muitas vezes eu sou infiel, muitas vezes nego o Senhor Jesus Cristo. Nego como? Com várias atitudes. Mas essa não é a questão que a gente estamos aqui estudando. Mas é importante também levantar essa questão para a reflexão dos amados, e cada um reflita. Não é cada um siga a sua religião. Ai, que benção, todo amém para tudo. Não, meu querido. O chamado de Deus, e até esse levante aí do vírus, coronavírus e tantas outras coisas que ainda vão acontecer. Não fica aí achando que vamos orar e clamar e vai acabar tudo. Pode cessar agora nesse momento, eu creio nisso, porque serviu para uma reflexão, serviu para algo, para um arrependimento. Se você não se arrependeu, esse tempo não serviu para nada. Se você vai voltar para as suas religiosidades, para a sua idolatria, né? Aí é problema
seu, porque quem vai pagar a consequência é cada um vai ser julgado segundo a sua obra, amém? Então, porque Deus criou a família? Também para ser feliz, e a fidelidade do casal é o que garante a paz e felicidade na família. Como sofrem os filhos de casais que se separam, não é verdade? Ficam uma brigaiada, disputando como se fosse uma mercadoria os filhos. Muitas vezes aí o filho vem para os seus cuidados, não cuida direito, só quer aporrinhar a cabeça da pessoa que se separou. Então tem todas essas questões. Então não é isso que Deus criou, divórcio. Mas a gente sabe que em certas ocasiões cabe um divórcio. Mas aí cada um tem que buscar do Senhor, orar, pedir direção, né? Porque também há quantos testemunhos que a pessoa persiste ali achando que não tem jeito nenhum, e Deus vai lá, a pessoa abre o seu coração e muda totalmente a sua vida, o seu falar, e se torna um casamento aí abençoado em fidelidade. Então isso nunca esteve nos planos de Deus, que tornou a família uma instituição sagrada. Então divórcio, a separação, a intriga, Deus não quer isso. Não foi isso que Ele planejou, pelo contrário. Mas sabemos que o pecado adentrou esse mundo. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, 26 e 28 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui no outro estudo, na outra aula anterior, a gente também já abordamos um pouco, né? Lembrando que é bem superficial, fosse uma panorâmica aí da palavra do Senhor. A gente falou um pouquinho sobre a imagem e semelhança. Não é a parte física, igualzinho a Deus. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus é um homem, né? Porque a gente está preso com esse mundo, a mente limitada. Então, fica presinha aquela coisa aí. E não, e Deus é espírito e verdade. Então nem é homem, nem é mulher. Ou melhor, é os dois, né? Então Deus é maravilhoso. Então Deus é pai de Jesus, como é mãe de Jesus também. Ele é Deus. Assim como antes do nosso pai, nossa mãe terrena ser nossos pais e nossa mãe, Deus é nosso pai e nossa mãe também. Tá entendendo? Então é o nosso Criador. Deus é maravilhoso. Então Ele criou a semelhança. Semelhança no quê? No caráter, no pensar, no falar, no agir. Mas isso para o homem que tem comunhão com Deus. Quando o pecado adentrou, nós fomos separados. Agora, a restauração apenas através de Jesus Cristo. E a palavra continua aqui: domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus também deu um domínio, né? Esse domínio, meu querido, não é para destruir tudo, sair massacrando tudo aí. Eu estou no comando. Não é isso. É um domínio, um poder de governo, de administração, de cuidado, de zelar. Eu entendo, na verdade, acho que o melhor que cabe é a responsabilidade. Deus deu a responsabilidade do homem cuidar dos mares, né? Os peixes aqui do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra. Então, em toda a terra, todos os seres vivos, a gente tem essa responsabilidade de cuidar. Lógico, se for para matar para sobrevivência, para comer, para sobreviver, é uma coisa. Mas o homem, quando adentrou o pecado, a nossa natureza carnal, a gente mata por prazer, não é mesmo? E nem fala mais animais, o próprio ser humano matando o ser humano e achando a coisa mais linda do mundo. Quer ver como que a maldade está no mundo. Mas Deus não criou isso. Deus criou algo maravilhoso, algo perfeito. Continuando. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, meu querido, não existe travecão aqui não. Deus criou homem e mulher. Fora isso, é a invenção do homem, do mundo aí. De Satanás, tem soprado no ouvido das pessoas e as pessoas têm caído aí e têm abraçado isso. E pior, acha que as pessoas, com a enfermidade que eles têm, eles acham que as pessoas têm que ser enfermas igual eles. Tem que aceitar de qualquer jeito. É assim, eu amo a sua vida, mas se você é um homossexual, o que eu posso falar com você por amor e por zelo da tua alma é: arrependa-se do teu mau caminho e volte para o caminho do Senhor. Lute contra essa carne, né? Alimente o Espírito, porque o Espírito Santo, tenho certeza que tem
incomodado, você tem que falar. É por isso que você fica tão irado, como neste momento eu estou falando sobre abordando um pouquinho desse tema, mostrando aqui na palavra do Senhor que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, não tem o terceiro gênero aí, tá? E o mundo quer acabar, vai lá com a mente derrotada. Satanás é o que? Já é derrotado, ele quer derrotar outras pessoas, e nisso quer. Então nós, homens e mulheres de Deus, temos que ser firmes e constantes, doa a quem doer. E Deus os abençoa. Então Deus abençoa o homem e a mulher. Deus o abençoa. Isso é importantíssimo, meu querido. E Deus lhe disse, olha que interessante: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, meu querido? Então esse frutificar aqui também nada a ver ampliar essa família, né? Infelizmente o homem pecou, foi expulso do jardim do Éden, e aí sim começou a até obedecer essa parte de frutificar, né? De multiplicar. Porém, a gente vai ver que tem uma consequência aí, quando a gente for abordar um pouquinho da bibliografia de alguns personagens desses primeiros aqui. A gente vai abordar a bibliografia de Adão, Eva, Abel e Caim, para a gente poder ter um melhor entendimento como a consequência do pecado ela vai passando de geração a geração e chegou até nós, né? Amém? Então, nos dias atuais, o conceito da família cristã se perdeu, não é verdade? Fazendo-se necessário rever a formação da família conforme a Bíblia Sagrada, para não perder nossos valores e essência. Chegou ao ponto de muitos homens aí que ministram a palavra do Senhor, sobem em cima do altar e já passou por 30, vamos falar 30, eu já estou aumentando demais, né? Mais 5, 6 casamentos. Foi lá, pareceu algo, uma coisa que eu acho que é melhor, porque é sempre assim, né? A gente olhando pro jardim do vizinho vai sempre ser melhor do que o nosso. E aí já pula a cerca, já quer ir para lá. O Senhor fala fidelidade. Se o homem não pode ser fiel no seu casamento, como vai ser fiel a Deus? E sobe em cima do altar para ministrar sobre fidelidade. Volto a ressaltar, tem exceções, tem certos momentos. Deus não quer que você viva no jugo do pecado, né? Um jugo desigual. Por isso, antes de se casar, existe a fase do namoro para você conhecer e saber realmente se é aquilo que você quer ou não, né? E na vivência também você vai aí, que muitas pessoas falam que é uma coisa, mas quando você vai conviver com a pessoa, totalmente diferente. Mas aí cada um cabe refletir em qual situação está. E para provar isso, basta olhar para a sua família. Como ela está? Dividida? Em pé de guerra? Por um fio? À beira de se desfazer? Com problemas de comunicação? Isso são algumas questões que a gente pode levantar sobre a nossa família para ver se a gente está no propósito de Deus ou não. Amém? Mas você pode perguntar, mas pastor, qual é o fundamento então, ou os princípios de Deus para uma família cristã, né? Que é o que interessa para a gente. Eu não vou falar a família secular, que isso aí para a gente, pelo menos o estudo, a buscar a palavra de Deus, o objetivo principal é esse, a gente saber o que Deus, que é de Deus, e buscar, praticar isso em nossas vidas. Então hoje em dia a mídia, né, prega que precisa haver amor para iniciar uma relação, não é verdade? Mas como é que Deus sabia que Adão e Eva iam se amar? Não é verdade? Tá certo que Deus tem a presciência. Porém, pela Bíblia, o amor é cultivado durante a relação e não antes. Isso é bacana. O amor a gente constrói, meu querido. A gente não acha feitinho. Tem gente que fala o amor à primeira vista. Sim, você pode ter aquele desejo, aquela paixão inicial, mas depois, no dia a dia, como eu falei, no dia a dia que você vai construindo esse amor, vai aumentando ou não, você pode sufocar. É como a palavra do Senhor. Eu vou trazer até para figurada aí com a palavra do Senhor. Lembra da passagem aí, né, da semente, de lançar a semente? Não é verdade? Lança a semente, cai numa terra dura, fica superficial em cima, e assim é como fosse
o namoro ali, uma coisinha boa, tal, aparente, mas não se aprofunda, não cria raiz e morre. Também tem aquela sementinha que se aprofunda, só que vem ali uma outra semente, né, daninha, sufoca, mata. Não é verdade? E aí várias questões. Pode ser o ciúmes, pode ser a traição, os pecados carnais aí, vem sufocar esse casamento. E também tem aquela que se aprofunda, cria uma raiz forte, fundamentada, né? E vai gerar bons frutos. Esse é o casamento cristão. Amém? Dá para entender assim de uma maneira simples? Então em Lucas 10:27, a ordem do maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Se entendermos amor somente como sentimento, não conseguiremos amar ao próximo, nem a Deus. 1 João 4:20, se não amar o próximo, muito menos a Deus. Amamos o próximo fazendo coisas boas. Mateus 7:12. É importante o sentimento, porém a base do casamento é o compromisso com a missão de Deus. Gênesis 1:28. O sentimento pode acabar, mas o compromisso é eterno. Portanto, se a base for o sentimento, o casamento não vai durar. A base deve ser o compromisso com a missão de Deus. Para o homem, é a missão de amar a mulher como Cristo ama a igreja. Efésios 5:25. Para a mulher, é a missão de apoiar o homem no seu chamado para com Deus. Efésios 5:22. E isso não quer dizer também que a mulher ela não vai amar o homem como a igreja. Isso não quer dizer também que o homem não vai apoiar a mulher como o seu chamado de Deus, que a mulher também tem um chamado de Deus. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso e querem se colocar acima do outro. Mas lembre-se, Deus criou o homem e a mulher ali para andarem juntos, por isso que chama adjuntora. E não, ele não falou para o homem, coloca o pé em cima da mulher e ela vai andar debaixo dos seus pés. Nem Cristo faz isso conosco, imagine o homem e a mulher criado por Deus. O conceito bíblico de casamento é o de aliança de sangue. Isso é importante também entender, meu querido. Um compromisso valioso. Tudo que tem é seu. Seus inimigos são meus inimigos. Estou pronto para te entregar a própria vida, se for necessário. Essa é a aliança de sangue. Deus tirou Eva do corpo do próprio homem, Gênesis 2:21, e ele disse, carne da minha carne. Gênesis 2:23, romper o casamento é pecado e traz maldições. Gênesis 12:17. Se houver traição, existe o perdão. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2:16. Mas volto a dizer que há exceções. Tá certo, meu querido? Amém? Agora sabemos como deve ser uma família cristã. Vamos aprender com a bibliografia dos membros dessa primeira família, instituída por Deus na Terra? Vamos lá, meu querido, aprender com eles? Então, deixa eu só pegar aqui, né, passar aqui. Então, o princípio da família cristã, que a gente vemos agora. Então, não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa. Essa é uma mensagem aí, você pode guardar no seu coração, é bem bacana para você entender. Amém? Agora vamos ver as bibliografias. Primeira bibliografia aqui, vamos falar um pouquinho sobre Adão, o primeiro homem, certo? Então vamos lá. Mal podemos imaginar qual deve ter sido a sensação de ser a primeira e única pessoa no mundo. Uma coisa é para nós ser solidário, outra foi para Adão, que nunca havia conhecido outro ser humano. Ele não teve muito do que nos faz ser quem somos. Infância, pais, família ou amigos. Foi preciso aprender quem era por si só. Felizmente, Deus não o deixou lutando sozinho por muito tempo, até presenteá-la com uma companheira ideal, Eva. Ambos formavam uma unidade, eram completos e inocentes, sem qualquer sinal de vergonha. Uma das primeiras conversas de Adão com sua maravilhosa companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Antes que Deus fizesse Eva, já havia concedido a Adão completa liberdade no jardim. Junto com a responsabilidade de zelar por este.
Mas uma árvore lhe era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teria dito a Eva todas essas coisas. Ela sabia. Quando Satanás aproximou-se, que aquele fruto não deveria ser provado, mas decidiu comê-lo e então ofereceu a Adão. Nesse instante, o destino da criação estava traçado. Lamentavelmente, Adão não parou para considerar consequências. Ele foi em frente e comeu o fruto também. Naquele momento de pequena rebelião, algo grande, belo e livre foi despedaçado, a criação perfeita de Deus. Adão foi separado de Deus pelo desejo de agir por si próprio. O efeito em uma janela de vidro é o mesmo, se quebrada por um pequeno ou um grande seixo. Os muitos fragmentos jamais podem ser colocados novamente. Deus, entretanto, tinha um plano para vencer os efeitos da rebelião. A Bíblia inteira mostra como esse plano se desenvolveu, culminando com a vinda do próprio Deus à Terra por meio de seu Filho Jesus Cristo. Sua vida sem pecado e sua morte possibilitaram o perdão de Deus a todos quanto o desejassem. Nossos pequenos e grandes atos de rebelião provam que somos descendentes de Adão, e somente pedindo perdão a Jesus Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Amém, meu querido? Alguns pontos fortes e êxito aqui de Adão. Primeiro, zoólogo. Conferiu nome aos animais. Primeiro, arquiteto de paisagem, designado para cuidar do jardim. Pai da raça humana. Primeira pessoa feita à imagem de Deus e o primeiro homem a partilhar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Fraquezas e erros. Fugiu à responsabilidade e culpou a outros, preferiu esconder-se a confrontar, inventou desculpa ao invés de admitir a verdade. Maior falta, juntamente com Eva, trouxe pecado ao mundo. Lições de vida, como descendentes de Adão, todos refletimos em algum grau a imagem de Deus. Deus está à procura de pessoas que, embora sejam livres para fazer o mal, escolham amá-lo. Não desejamos culpar outros por nossas falhas. Não podemos nos esconder de Deus. Amém? Até aí, meu querido. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre Eva. Amém? Glória a Deus. Então, um pouquinho de Adão aí para você ver a biografia, né? E acho que já deu para você entender um pouquinho. E agora Eva. Pouco sabemos a respeito de Eva. A primeira mulher do mundo, portanto, a mãe de todos nós. Eva foi a peça final do maravilhoso e complexo quebra-cabeça da criação de Deus. Agora Adão tinha outro ser humano com quem podia conviver. Alguém também fora feita a imagem de Deus. Ali estava alguém suficientemente parecido para fazer-lhe companhia e diferente o bastante para um relacionamento. Juntos eram mais excelentes do que cada um poderia ter sido sozinho. Satanás aproximou-se de Eva no jardim do Éden, onde ela e Adão viviam. Ele questionou a sua satisfação. Como poderia ela ser feliz se não lhe era permitido comer o fruto de uma das árvores? Satanás ajudou Eva a desviar seu foco de tudo aquilo que Deus fizera e lhe tinha dado para a única coisa que ele a tinha proibido fazer. E Eva estava disposta a aceitar o ponto de vista de Satanás sem consultar a Deus. Não lhe parece familiar? Quantas vezes nossa atenção é desviada do mundo que temos para o pouco que não temos? Aparece aquele sentimento, eu tenho que ter isto. Eva representa todos nós, e sem dúvida mostramos que somos seus descendentes quando repetimos os seus erros. Nossos desejos, assim como os de Eva, podem ser facilmente manipulados. Eles não são a melhor base para as ações. Precisamos manter Deus presente em nosso processo de decisão constantemente. Sua palavra, a Bíblia, é o nosso guia
quando se trata de decisões. Amém? Isso aí é um pouquinho da bibliografia de Eva. Pontos fortes e êxito de Eva. Primeira mulher e mãe. Primeira fêmea. Ao compartilhar um relacionamento especial com Deus, foi corresponsável com Adão pela criação e demonstrou certas características de Deus. Fraquezas e erro. Permitiu que sua satisfação fosse maior, minada por Satanás. Agiu impulsivamente, sem consultar a Deus ou a seu marido. Não apenas pecou, mas também partilhou seu pecado com Adão. Quando confrontada, culpou a outros. Lição de vida. A mulher também foi feita à imagem de Deus. Os ingredientes necessários para um casamento sólido são os compromisso mútuo, o companheirismo, a unidade e a pureza. A tendência humana básica para o pecado remonta ao início da raça humana. Amém, meu querido? Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre Abel. Já ouviu falar sobre Abel? Tem Abel na Bíblia, logo no começo, em Gênesis. Então vamos lá. Abel foi a segunda criança trazida ao mundo, mas a primeira a obedecer a Deus. Tudo que sabemos a respeito desse homem é que era filho de Adão e Eva, pastor de ovelhas, apresentou sacrifícios agradáveis a Deus e teve sua breve vida interrompida pelas mãos do irmão mais velho, enciumado, Caim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Caim. A Bíblia não menciona porque Deus gostava dos sacrifícios de Abel e não aceitava os de Caim. Mas tanto Caim quanto Abel sabiam a vontade de Deus. Apenas Abel obedeceu. Por toda a história, Abel é lembrado por sua obediência e fé, e é chamado justo. A Bíblia está repleta de orientações gerais e expectativas de Deus quanto à nossa vida. Ela é também cheia de orientações mais específicas. A exemplo de Abel, devemos obedecer a todo custo e confiar em Deus para fazer as coisas certas. Amém? Abel. Pontos fortes e êxito. Primeiro membro, Galeria da Fé em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Primeiro pastor. Primeiro mártir pela verdade, Mateus 23, 35. Lições de vida. Deus ouve os que se achegam a Ele. Deus ouve os que se achegam a Ele. Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde Ele pune o culpado. Amém? Agora a gente vai terminar essa bibliografia com Caim. Então, o irmão mais velho aqui de Abel, né? Caim. A despeito dos esforços e preocupações dos pais, os conflitos entre filhos de uma família parecem inevitáveis, não é verdade? Você já brigou com o seu irmão, com a sua irmã? O relacionamento entre irmãos proporciona tanto competição como cooperação. Assim é dentro da igreja também, dentro da família, né? Na maioria dos casos, a mistura de amor e brigas cria por fim um forte laço entre irmãos e irmãs. No entanto, não é raro ouvir alguns pais dizer: eles brigam tanto, espero que não se matem quando crescerem. No caso de Caim, o problema em potencial tornou-se uma realidade. E embora não saibamos muitos detalhes sobre a vida dessa primeira criança, podemos aprender através de sua história. Caim ficou furioso. Tanto ele quanto seu irmão Abel haviam oferecido sacrifícios a Deus, mas os seus foram rejeitados. Por quê? A palavra não especifica diretamente porque foram rejeitados. A reação de Caim nos dá uma pista de que sua atitude estava provavelmente errada desde o início. Isso pode ser um dos motivos que Deus não aceitou. Caim tinha uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir sua atitude quanto à oferta oferecida a Deus ou descontar a raiva em seu irmão. Sua decisão é um claro lembrete de como estamos cientes das escolhas opostas, mesmo assim optamos por fazer o que é errado.
Aqui nós nos assemelhamos muito a Caim nessa questão. Sabemos o que é preciso fazer certo, o que é preciso fazer para servir a palavra e obedecer a Deus. Mas nós fazemos completamente o contrário. Exatamente como procedeu Caim, podemos não escolher o assassinato, mas ainda estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos. Nossas escolhas erradas. Os sentimentos motivadores do nosso comportamento não podem ser mudados por uma simples reflexão poderosa. Mas aqui poderemos experimentar a disposição de Deus em ajudar. Pedir ajuda para escolher o que é certo pode nos impedir de desenvolver atitudes das quais nos arrependeremos. E isso será maravilhoso se você tiver a humildade de se arrepender. Deus não despreza um coração contrito, um coração arrependido diante dele. Pontos fortes e êxito de Caim. Primeiro, a criança humana. Primeiro, a seguir a profissão do pai, fazendeiro. Fraquezas e erro. Quando contrariado, reagia com fúria. Assumiu uma posição negativa mesmo quando uma possibilidade positiva lhe foi oferecida. Foi o primeiro assassino. Lição de vida. A raiva não é necessariamente o pecado, mas atitudes motivadas por elas podem ser pecaminosas. A raiva deveria ser a energia por trás de uma boa ação, não uma ação maligna. O que oferecemos a Deus precisa ser de coração, o melhor do que somos e possuímos. As consequências do pecado podem durar toda a vida. Amém, meu querido? Então, a bibliografia, aí, Adão, Eva, Abel e Caim, os princípios da família cristã, para os irmãos terem um melhor entendimento. Hoje a nossa sexta aula, a primeira família na terra, princípios da família cristã, bibliografias, Adão, Eva, Abel e Caim. E eu gostaria de terminar com essa frase aqui. A família... Deixa eu só colocar para vocês, não estão vendo, né? Aí, agora sim. Então, só reforçando aqui, aula 6. A primeira família na Terra, que nós abordamos. Os princípios da família cristã, também foi abordado. As bibliografias, uma breve, né? Um resuminho aí. Adão, Eva, Abel e Caim. E eu gostaria de terminar com vocês com essa frase aqui, que eu achei muito bacana. Deus falou bastante comigo, eu gostaria de passar para vocês. A família foi criada por Deus para que todos tenham um abrigo. Pessoas ao redor para compartilhar emoções e viver em amor, servindo ao Senhor. Amém? Então fica na paz do Senhor, que Deus possa ter te orientado, ter aí acrescentado um pouco mais do teu entendimento da palavra do Senhor. Só nos resta agora orar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu agradeço por esta aula, por esse momento diante de Ti, aprendendo da Tua palavra. Como é gostoso, como é maravilhoso. De uma forma simples, mas que possamos crescer em entendimento da Tua palavra. E possamos praticar a Tua palavra em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica na paz, meu querido. Até a próxima aula.